Fala fera, beleza? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com mais de um formulário. Nós vamos fazer um formulário principal e mais outras duas telas para aprendermos a trabalhar com formulários. Beleza? Vamos lá? Primeiro eu vou criar um projeto do zero. Estou usando aqui o NetBeans com a versão 11.3. Vem aqui na opção de File, New Project, para a gente criar um projeto novo. Vou escolher uma aplicação Java, Next e vou colocar aqui interface. Nós vamos fazer um exemplo de interface. Interface underline formulário, melhor. Aqui a localização do seu projeto, caso você queira alterar. Está desmarcado a criação da classe principal para que o nosso projeto venha vazio, certo? Finalizei aqui a minha opção. Nós temos os dois pacotinhos, nós vamos trabalhar nesse primeiro pacote, que é o Source Packets. Então nós vamos criar 3 formulários, certo? Então presta atenção, nós vamos criar um formulário que é o formulário principal. E esse formulário principal chamará 2 outras telas, então chamará 2 formulários. Nós vamos criar 3 formulários, o principal, a tela 1 e a tela 2. E vamos aprender a trabalhar com formulários. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro vamos criar o principal. Então botão direito, New. Nós vamos usar aqui o JFrame Form. Caso você não tenha essa opção, você pode vir aqui e escolher outra opção. Então você pode vir aqui na partezinha do Forms e escolher a opção de JFrame Form. Aqui o meu está mais fácil porque eu usei recentemente. Então eu vou usar um JFrame Form. E vou colocar FRM principal. Presta atenção, toda vez que a gente utilizar o FRM, quer dizer que a gente está fazendo referência a um formulário. Então todos os formulários que eu criarei, eu vou colocar FRM de formulário e o nome respectivo dele. Neste caso, nós temos FRM, que é o nosso formulário, e principal. Finalizei esse formulário. Nós não vamos trabalhar nessa aula muito sobre as paletas, porém eu vou usar um componente só, que é a label. Então eu vou arrastar a label para cá, porque a label ela vai ser uma visão para o usuário. Quando eu arrastei ela para cá, se eu apertar o botão direito, eu consigo editar o texto dela. Ou eu posso selecionar esse componente e vir nessa aba de propriedades. Perfeito? Porém, eu posso vir com o botão direito, que é mais fácil, e editar o texto. Eu vou colocar aqui, ó, tela principal. Apenas para a gente saber quando a gente abrir essa tela, que essa é a tela principal. Beleza? Salvei. Então, nós já temos o nosso primeiro formulário. Nesta aula, nós não vamos criar formulários com vários componentes, apenas aprendermos a trabalhar com esses formulários. Então, a gente já fez um, eu vou fechar esse formulário. Vou apertar o botão direito e vou criar mais 2 formulários, a tela 1 e a tela 2. Então, outro JFrame Form, vou colocar FRM, tela 1, para a gente saber que é a nossa primeira tela, no caso, o nosso primeiro formulário. Então, finalizei, venho aqui nas paletas novamente no componente Label, arrasto para a tela, botão direito, Edit Text. E aqui eu vou colocar tela 1, para a gente saber que quando a gente abrir essa tela, ela é a tela 1, certo? Salvei. Já fizemos a primeira tela. Agora nós vamos apertar o botão direito, New, outro JFrame Form. Vamos colocar o FRM e vamos colocar tela 2, para a gente saber que é a tela 2. Finalizei, a gente vai fazer o mesmo procedimento com o componente Label. Arrastei, botão direito, Edit Text, e aqui eu vou colocar com o nome de tela 2. Então nós já montamos aqui as 3 telas. Presta atenção, então a gente tem a tela principal, onde nós vamos colocar agora 2 botões, tela 1 e tela 2. Quando eu apertar o botão de tela 1, ele vai abrir a tela 1 e vai fazer a mesma coisa com a tela 2. Então vamos lá, nós já temos a tela 1, a tela 2 e o FRM principal. Quando eu abrir o FRM principal, eu vou acrescentar 2 botões. Então, vou acrescentar o primeiro botão e o segundo botão. Neste primeiro botão, quando eu aperto o botão direito, nós vamos mexer em 2 partes, nesse Edit Text e no alterar o nome da variável.
O Edit Text, nós vamos mudar o texto para que o usuário saiba que quando ele apertar esse botão é a tela 1. A mesma coisa faremos com o botão 2, quando eu apertar o botão direito, Edit Text, tela 2. Então nós já configuramos aquilo que o usuário vê. Se eu selecionar o botão, apertar o botão direito e vir nesse alterar o nome da variável, quer dizer o quê? Presta atenção. Quando eu colocar btn tela 1, eu sei que eu estou fazendo referência ao botão que vai mandar para a tela 1. E a mesma coisa com a tela 2. Então vou alterar o nome da variável, vou colocar btn tela 1. Toda vez que a gente utiliza um botão, a gente coloca essa inicial de btn. E a gente faz a mesma coisa com o botão 2, alterar o nome da variável, btn tela 2. Então vamos lá. Primeiro, eu alterei o texto. O texto é aquilo que o usuário vê. O nome da variável é aquilo que a programação vê. Por quê? Como eu sei na programação que eu estou dentro do botão 1 ou dentro do botão 2? Por isso que a gente renomeou escrito btn tela 1 e btn tela 2. Certo? Como eu sei que é quando eu selecionar esse botão que vai abrir a tela 2, então eu vou entrar no evento do botão. Botão direito, evento, action, action performance. E aqui dentro do botão, eu vou pedir para que abra a tela correspondente. Lembra do nomezinho que a gente fez? Então a gente colocou aqui, ó, btn tela 1. Eu sei que eu estou dentro do botão da tela 1. Então eu abri aqui e fechei o meu código. Primeiro, qual que é a tela que nós vamos chamar? Então, quando eu coloco a opção de FRM, ele me lista todas as telas que existem. Então, aqui eu coloquei o quê? Aqui eu tenho o principal, a tela 1 e a tela 2. Qual que é a tela que eu quero chamar? FRM tela 1. Ótimo. Depois eu vou criar um objeto para isso. Então, vai ficar objeto tela 1. Depois a gente vai usar o construtor new e o nomezinho de novo, no caso do nosso formulário. Presta atenção. Toda vez que a gente fizer isso no código, nós precisamos criar uma instância para usar essa tela, porque a tela é uma classe de formulário. Então, toda vez que a gente utiliza uma classe, nós precisamos instanciar essa classe para, através do seu objeto, eu conseguir acessar essa classe, que no caso é uma classe de formulário. Então, olha aqui na tela. O FRM tela 1 é o nome da tela e aqui FRM tela 1 é o nome da tela. O nome do objeto é aquilo que eu estou criando. Então, eu estou criando uma instância que, através dessa instância, gera um objeto. Certo? E o construtor new é para a gente criar essa instância. Então, nessa linha, eu instanciei a minha classe de formulário, que no caso é a minha tela. E eu só acesso a minha tela e só faço algo com a minha tela através do meu objeto que eu criei. Então, eu criei esse objeto, vou aproveitar esse objeto, set, porque eu vou fazer alguma coisa, então set visible, porque eu quero que apareça essa tela. E aqui dentro eu coloco true, porque eu quero que quando apareça seja isso verdadeiro. Certo? Então aqui eu criei uma instância, criei o meu objeto, através do meu objeto eu pedi que abrisse a tela correspondente. Perfeito? Então eu fiz isso no botão 1, seleciono o botão 2, botão direito, evento, action, action performance. Então, dentro do evento desse botão, eu vou fazer o mesmo procedimento, porém agora pedindo para abrir a tela 2, certo? Olha aqui que interessante, ó, btn tela 2 e btn tela 1. Como nós renomeamos o nome da variável, agora fica claro que a gente sabe que está em cada um dos seus botões, certo? Então, para a gente fazer isso, nós precisamos instanciar. Então, nós colocamos o nome da classe, que no caso é a classe de formulário. Agora é o FRM tela 2 que eu quero abrir. Criaremos o nome de objeto, então colocar objeto tela 2, o construtor e novamente a classe de formulário, que no caso é referente à tela 2, o formulário da tela 2. Através do meu objeto, eu acesso a minha classe, que no caso é a minha classe de formulário, ponto. Quero que apareça, então set visible e coloco a opção de true, quer dizer que eu quero que apareça e estou confirmando isso através do verdade. Então, eu fiz isso na tela 1, no seu respectivo botão, e a mesma coisa com a tela 2. Eu salvando, nós temos essas duas abinhas, que é o source, que no caso é o código ou são os códigos, e o designer, que no caso é a parte que vai ser o visual nosso.
Qual telinha que eu vou executar? Eu vou executar o FRM principal, porque é através dele que eu vou navegar nas outras telas. Então, botão direito, Run File. Então, nós vamos executar a tela. Então, vou só colocar aqui no centro. Quando eu apertar o botão da tela 1, ele abre a tela 1 correspondente. Quando eu fecho, nota-se que ele fecha tudo, porque nós estamos usando um tipo de fechamento de tela específico, certo? Mas só vamos confirmar se a tela 2 está chamando. Então, botão direito em FRM principal, Run File. Quando eu executar, só vou trazer aqui no meio para ficar mais fácil, apertando a tela 2, ele chama a tela 2 correspondente. Ó, fechei aqui, ele fecha tudo. Vamos arrumar isso? Então eu vou abrir a tela 1. Qual que é o componente que nós vamos mexer no momento? A tela. Então eu vou selecionar a tela. E tem aqui, ó, Default Close Operation, quer dizer, a configuração de fechamento padrão. Então, aqui está Exit on Close. Se eu alterar para Dispose, quer dizer o quê? Que ele só, quando eu apertar o X de fechar, ele vai fechar apenas essa tela, não fechar todo o seu sistema. Então, eu vou fazer isso com a tela 1. Venho aqui na tela 2, seleciono o formulário. Presta atenção, se você selecionar a Label, vai mexer com a Label. Eu selecionei o formulário, tá vendo que ele está selecionado aqui para mim? Venho aqui no fechamento padrão, retiro essa opção de Exit on Close e coloco a opção de Dispose. Quando eu executar aqui o principal, eu executando o principal, eu chamei a tela 1. Quando eu fechar, ele fecha somente a tela 1. Beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.